Nem sempre recebemos aquilo que pedimos a Deus em oração. E quando isso acontece, qual é a sua reação? O meu nome é Luiz Felipe e hoje eu gostaria de refletir sobre esse assunto à luz do que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Por sermos criaturas, nem sempre iremos compreender a maneira como o nosso Criador decide estabelecer os seus propósitos perfeitos. A fim de cumprir o seu propósito, Deus pode ouvir as nossas orações e respondê-las de diferentes maneiras. Tudo isso a fim de estar de acordo com o seu plano perfeito. Sendo assim, nós, enquanto seus filhos, precisamos de alguma maneira entender como nos submetemos à vontade de Deus, deixando que Ele seja o Senhor sobre as nossas vidas, não impondo as nossas vontades, mesmo quando a resposta parece ser diferente daquela que planejamos inicialmente. Um texto que nos ajuda com essa compreensão é encontrado no Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versos 17 a 26. O texto relata que Jesus estava ensinando em determinado dia, quando 4 homens chegam com uma maca carregando um homem paralítico. A intenção desses 4 homens era levar este paralítico até Cristo, para que assim este homem fosse curado. O texto diz que, tendo Jesus visto a fé deles, diz ao homem paralítico: "Homem, os teus pecados foram perdoados." Diante dessa fala de Jesus, podemos aprender alguns valiosos ensinamentos. O primeiro ensinamento é que as boas intenções dos nossos corações nem sempre representam a vontade de Deus. Boa intenção não é sinônimo da vontade perfeita de Deus. O texto que lemos mostra os 4 homens levando o homem paralítico para que esse fosse curado. Embora essa fosse uma boa intenção, não era o propósito inicial de Jesus. Jesus desejava operar um milagre ainda mais significativo na vida daquele homem. O ministério de Jesus, juntamente com seus discípulos, com as pessoas que caminhavam perto dele, também é um exemplo de que boa intenção nem sempre é sinal da vontade de Deus. Eles tinham a boa intenção de que Jesus fosse um libertador político, um libertador que tirasse o povo judeu das mãos do Império Romano. Essa era uma boa intenção e por isso tinham muita dificuldade de aceitar que o Messias tivesse que morrer. Mas era fundamental que Jesus sofresse todas as coisas que sofreu, para que assim nós fôssemos aceitos diante de Deus Pai. Jesus nos livra de algo muito pior do que qualquer catástrofe política, catástrofe bélica, catástrofe social. Ele nos livra do pecado. Portanto, era muito importante que ele passasse por todos esses desafios. A boa intenção da multidão, a boa intenção dos discípulos não era a vontade de Deus para aquele contexto. Por essa razão, nossas boas intenções devem sempre passar pelo crivo da palavra de Deus. Devemos buscar a vontade de Deus baseado naquilo que Ele expressa na sua palavra, buscando o direcionamento dele, para que assim não confundamos os nossos desejos, as nossas boas motivações com o propósito divino. O segundo ensinamento é que Deus sempre deseja nos dar muito além daquilo que pedimos ou imaginamos. Os homens levaram o amigo para que esse fosse curado da deficiência que tinha. Era uma boa intenção, mas Jesus tinha algo mais significativo para a vida daquele homem. De nada valeria toda a cura física se ele não fosse restaurado da sua condição espiritual. Jesus então estabelece essa cura, a fim de que esse homem pudesse ter livre acesso ao Pai, sendo então transformado e liberto daquela condição onde os pecados dele o afastavam do Senhor Deus. Quando as nossas orações não forem respondidas no tempo em que pensávamos que elas precisariam ser respondidas, ou caso elas sejam respondidas de uma maneira contrária àquela que pedimos, ao invés de reclamarmos, ao invés de desistirmos de compreender a vontade de Deus, seria sábio e humilde da nossa parte pedirmos a Deus para nos ensinar a ver com os olhos dele, para que assim nós nos submetamos ao desejo perfeito dele para as nossas vidas. Ele é o Senhor.
Ele conhece cada veia do nosso corpo, cada fio de cabelo que está sobre as nossas cabeças. Portanto, se Ele nos conhece tanto assim, Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. A forma como Ele conduz e responde às nossas orações visa não nos prejudicar, mas nos abençoar. Tudo isso para o nosso bem e para a glória dele. O terceiro ensinamento é que Deus não está indiferente às nossas necessidades existentes enquanto aqui estamos nesse mundo. Mais tarde, o texto bíblico nos mostra que Jesus curou o homem da deficiência que tinha. Isso mostra que podemos nos aproximar de Deus compartilhando as nossas dificuldades, aquelas mais básicas, mas também as mais complexas. Deus não é um Deus distante, Ele escuta as nossas orações. O que jamais podemos esquecer é que ao nos aproximarmos de Deus, nós nos aproximamos como servos. E servos fazem pedidos, nunca ordem, nunca imposições. E o nosso Senhor responde conforme o seu querer. Tudo isso para que o propósito dele possa sim ser cumprido. Deus é um Deus que está perto e Ele escuta as nossas orações. A maneira como Ele responde não visa de forma alguma nos prejudicar. Ele faz isso para o nosso próprio bem, ainda que inicialmente nós sejamos incapazes de perceber. Que o Senhor te abençoe e que Ele nos dê um coração não apenas perseverante em oração, mas um coração com a motivação certa ao nos aproximarmos dEle em oração. Que a nossa motivação esteja alinhada com os propósitos descritos nas Escrituras. Que o Espírito Santo possa nos fazer orar como o próprio Senhor Jesus orou. Tudo isso para que cada vez mais estejamos alinhados dentro do propósito de Deus.